Nesse episódio, a gente vai falar sobre a classificação dos direitos reais. Os direitos reais não são todos iguais e é muito útil entender as grandes espécies de direitos reais que existem. Então, ao trabalho. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meu amigo, minha amiga, os direitos reais podem ser classificados a partir de diferentes critérios. O mais fundamental desses critérios, nesse caso, é a propriedade do bem, ou seja, a posição da pessoa em relação à coisa. Nesse sentido, temos direitos reais sobre coisa própria, de um lado, e direitos reais sobre coisa alheia, de outro. Vamos ver aqui um exemplo, com o direito de propriedade. O caput do artigo 1228 do Código Civil elenca os direitos do proprietário, ou seja, as prerrogativas que o proprietário tem em relação à coisa que lhe pertence. Acompanhe aqui comigo o texto do artigo. Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Observe que, de acordo com o caput do artigo 1228, se eu sou dono de um carro, eu tenho o direito de usar esse carro, ou de gozar, ou seja, de me aproveitar dos frutos que esse carro der, o valor do aluguel, por exemplo, ou ainda de dispor do carro, ou seja, ficar com ele, para mim, ou vendê-lo, alugá-lo, doá-lo, enfim, dar a ele a destinação que eu quiser. Perceba um detalhe. O carro é meu, eu sou o dono do carro. E todos esses direitos, usar, gozar, dispor, reivindicar, são direitos que eu posso exercer sobre uma coisa minha. Ou seja, são direitos reais sobre coisa própria. Os direitos reais sobre coisa própria, então, são aqueles que o proprietário exerce sobre seu próprio bem. A exemplo do direito de propriedade, do condomínio e da propriedade horizontal. Entretanto, há direitos reais cujo titular exerce sobre bens não próprios, mas bens de outra pessoa. Pense, por exemplo, no usufruto. O usufrutuário tem o direito de usar e gozar de um bem que não é seu. Então, João é o dono do apartamento, mas Maria, por ser usufrutuária, é que tem o direito de usar esse imóvel ou de perceber os aluguéis, que são frutos, caso seja alugado. Observe que, nesse caso, o usufrutuário exerce direitos reais, direito de uso e o de gozo, sobre um bem que não é seu, mas de outra pessoa. O usufruto é um direito real sobre coisa alheia. Além do usufruto, Silvio Venosa aponta como direitos reais sobre coisa alheia o uso, habitação, enfiteuse, servidões, hipoteca, penhor e a anticrese. A gente vai ter um episódio específico para cada um desses direitos reais. Mas em relação ao recente direito real de laje, como ainda é um debate muito divergente, ainda há muita divergência entre os autores, classificá-lo com segurança ainda é um pouquinho difícil. Venosa, por exemplo, considera o direito de laje como uma forma de condomínio, o que faria dele um direito real sobre coisa própria. Já Roberto Paulino de Albuquerque Júnior, num artigo publicado no Conjur, considera o direito de laje como uma modalidade de direito de superfície, o que faria dele um direito real sobre coisa alheia. Dentre os direitos reais sobre coisa alheia, é possível divisar uma subclassificação. Eles podem ser direitos de gozo, como o usufruto, o uso, a habitação, a enfiteuse, as servidões, ou direito de garantia, como no penhor, a hipoteca e a anticrese. A natureza da alienação fiduciária em garantia ainda é um pouco controvertida, mas a gente vai tratar disso num episódio específico. Os direitos reais de garantia são considerados direitos reais acessórios. Na verdade, o que existe é uma relação obrigacional, cujo cumprimento é garantido por um bem. Penhor, quando o bem dado em garantia é móvel, hipoteca, quando se dá um imóvel como garantia. Ou anticrese, quando o que garante o cumprimento da obrigação são os direitos de uso e fruição de determinado bem e não o bem em si. Vamos sistematizar? Os direitos reais podem ser classificados em direitos sobre coisa própria, quando o titular do direito é o proprietário da coisa, e direitos reais sobre coisa alheia, quando a coisa pertence a outra pessoa e não ao titular do direito.
Os direitos reais sobre coisa alheia, por sua vez, podem ser classificados em direitos de gozo ou em direitos de garantia. Não deixe de se inscrever no canal, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, ou no podcast aí na sua plataforma preferida, para ficar sempre por dentro das nossas novidades. Não se esqueça também de deixar sua curtida e seus comentários nesse vídeo ou nesse podcast, tá bom? A gente se vê no próximo episódio do Direito Levado a Sério. Por enquanto eu deixo para você um forte abraço e sapere aude.